Ogã Basílio de Xangô. Tinha que chamar Ogã Basílio de Xangô, o guerreiro da justiça. Boa tarde a todos e a todas. Saravá Umbanda. Muita gente de Umbanda aqui, meus irmãos. Saravá Umbanda. Mocubá, Mocuyu, Golofé, quem é de Golofé. Em primeiro lugar, dizer da honra, da satisfação da presença de todos vocês que vieram aqui nesta manhã para ouvir algo importante para a nossa religião. Eu gostaria de, a princípio, parabenizar os meus irmãos e as minhas irmãs que me antecederam por palavras que foram colocadas com muita propriedade. São pessoas que conhecem profundamente os problemas da nossa religião. Então eu gostaria de, a princípio, agradecer as palavras do nosso vereador, Dr. Laércio Benco, que muito nos honra em estar aqui nessa plenária, dentro de uma casa de leis, para representar a nossa querida Umbanda. Ele, com toda certeza, assumiu esse cargo, como ele bem disse, de branco, com gravata vermelha, só não colocou o chapéu, mesmo porque é uma das normas dessa casa em proibir a colocação de chapéu. Caso contrário, ele também estaria aqui com o seu chapéu de seu Zé Pilintra. Então é uma honra muito grande quando a gente tem uma pessoa da nossa religião, uma pessoa do nosso axé, compromissada com a nossa religião e de pé e a ordem aqui no local em que eu estou, defendendo de unhas e dentes a nossa querida Umbanda e o nosso querido Candomblé. Isso para nós é de suma importância, meus irmãos. Hoje a gente olha em todas as cidades do interior, mesmo que pequena cidade, a gente verifica que existe uma bancada evangélica que luta contra nós. Hoje virou uma ladainha em cidades do interior, projetos de lei de imolação contra animais. E isso ele é, obviamente, para nos cutucar, é exatamente para nos afrontar a nossa querida religião. Mesmo porque todos vocês sabem que a legislação ela é de âmbito nacional e é uma legislação que diz maus tratos a animais. Quer dizer, imolação é uma coisa, maus tratos é outra. E nós oferecemos esses animais com toda certeza, com muito carinho, pois batemos a cabeça, nos joelhamos perante esses animais e damos ele aos nossos orixás com todo carinho e com todo louvor. Mas infelizmente hoje as delegacias do DPPC, que é uma delegacia especializada aqui de São Paulo, anda nos atacando com a delegacia do meio ambiente. Esta legislação, meus irmãos, é do meio ambiente, é do Código do Meio Ambiente. E essa legislação diz em maltratar animais. E como eu já disse, nós não maltratamos animais. Mas mesmo assim, hoje, o nosso grupo dos guerreiros do Axé, estamos com 18 inquéritos policiais tramitando nesta delegacia contra pais e mães de santo. Nós estamos tendo a grata satisfação, por intermédio da polícia técnica, em conseguir arquivar todos esses processos. Mesmo porque tive um acordo com um delegado divisionário e expliquei qual que é o motivo pelo qual nós oferecemos esses animais aos nossos orixás. Ele entendeu muito bem, mas infelizmente a legislação está aí para ser colocada em prática. Então, o que tem acontecido, meus irmãos? É muito importante que a gente fale isso, mesmo porque eu estou vendo que nós estamos aqui com um grande número de pessoas do Candomblé e as nossas casas estão sendo atacadas. Muitos pais e mães de santo estão sendo presos em flagrante, levados para essa delegacia, que é o DPPC, e lá, por intermédio da Delegacia do Meio Ambiente, eles são ouvidos e, obviamente, liberados. Só que na casa da pessoa fica uma viatura da Polícia Militar, aguardando a perícia técnica que vai constatar para saber se aquele animal houve maus tratos ou não houve. A única pessoa, o único departamento que tem condições de constatar se realmente houve os maus tratos ou não é a perícia técnica. Então esses inquéritos eles são
arquivados, em termos arquivados dentro da delegacia, aguardando a perícia. E graças aos nossos orixás, a maioria, eu não tive até agora um caso de ter que instaurar um inquérito propriamente dito, porque todos os laudos são unânimes em informar de que as nossas casas não maltratam os animais. Isso é muito importante para nós, meus irmãos, de suma importância, e é o que a gente tem assistido na grande maioria das cidades do interior e por esse Brasil afora. Meus irmãos, é muito importante o que disse o nosso querido irmão Guimarães. Eu parei também para analisar quando ele estava ali falando em corporativismo. O corporativismo é muito importante. O que é o corporativismo? São pessoas de uma mesma ideologia que se fecham entre si e lutam pelos seus ideais. Isso é o corporativismo. É o que a gente precisa da nossa religião. Infelizmente, outras religiões têm um corporativismo muito grande. E é importante, quando a gente fala em política, nós precisamos de levar a nossa religião a ter representantes, tanto na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Porque é por intermédio da política em que nós conseguimos alcançar os meios mais fáceis de atingir a sociedade. É a forma que a gente tem de levar o benefício do poder público para as nossas casas, para a nossa sociedade. A grande maioria de vocês sabe, mas quem não sabe, é muito importante em que a gente fale. Um deputado estadual dentro de São Paulo tem uma verba para trazer para o seu povo de 8 milhões e 200. Um deputado federal tem 12 milhões para ser aplicado na cultura, em projetos sociais da nossa religião. Isso é de suma importância, meus irmãos. É dessa forma em que nós conseguimos atingir, é dessa forma em que a gente vai conseguir levar a visibilidade da nossa religião, com o poder financeiro e com o poder público. Sem o poder público, nós não vamos conseguir nada, muito pelo contrário. Nós vamos ser cada vez mais massacrados por esse público que nos ataca dioturnamente. Vocês estão lembrados há pouco tempo que nós tivemos a lei antifumo, e eu andava pela Assembleia Legislativa e escutava dos deputados da bancada evangélica: e aí, doutor Basílio, como é que nós vamos ficar agora com os seus terreiros? Falei, vamos verificar como é que vai sair a lei. E continuamos a lutar, eu, pai Guimarães, doutora Ana, lutando junto à Comissão de Justiça daquele órgão, para que nossa religião fosse respeitada e que respeitasse os nossos princípios. E começamos uma luta muito grande. E graças aos nossos orixás, hoje somos beneficiados pelo próprio artigo 6º desta religião, e as nossas casas, os nossos caboclos, os nossos pretos velhos e os nossos exus podem se enfumar dentro das nossas casas. Todos nós sabemos que as nossas casas é de cunho público, pois todos vocês têm estatuto, e tendo em vista ter um estatuto, vocês passam a incorrer perante a lei, porque a lei veta o fumo dentro de estabelecimento público. Isso é público e notório, todo mundo sabe que hoje a lei vem sendo apenada, inclusive com multa. E dado a graça e satisfação de ter pessoas lutando por nós dentro dessa Assembleia, nós conseguimos na própria lei. Nós temos que ser os fiscais da lei, meus irmãos. Como disse o meu antecessor, vereador Laércio Benco, nós temos uma série de pessoas que frequentam as nossas casas nessa época. É público e notório porque sabemos que a nossa religião é muito grande. Vocês não imaginam a imensidão que é a nossa religião. Portanto, eles vão buscar votos nas nossas casas, sem sombra de dúvida. Mas eu pergunto, qual é o comprometimento que tem essa pessoa com a nossa religião? Pois quando tem que se assumir publicamente perante uma plenária, tem vergonha de dizer que é do axé. Infelizmente. E nós precisamos romper essa barreira. Nós precisamos de